Muito que bem, eu sou a Anitta Efraim, esse é o Ouvindo Santos e eu vou voltar aqui pro papel que eu faço normalmente neste canal, que é falar das sereias da Vila do futebol feminino, e eu já vou fazer um alerta para vocês hoje. As sereias ganharam, Santos 5, Smack 3, jogo de 8 gols, uma coisa até um pouco bizarra para os tempos atuais, e ganhou, mas eu já vou avisar, vai ter corneta. Sim, vai ter corneta sim, porque apesar do Santos ter ganhado aí com 2 gols de diferença, acho que o placar tem um pouco de dificuldade de retratar o que foi efetivamente esse jogo. Então a primeira coisa que eu vou contar pra vocês é a escalação do Santos e vou comentando, tá? Hoje a Ana Bia começou no gol. Sim, Ana Bia, aquela que gosta de coisas de crime, gente morta, essa mesma. E isso eu achei interessante, porque a Vivi, assim, eu não acho ela uma goleira ruim, mas acho que ela tem algumas falhas um pouco básicas e acho interessante a gente ver outra goleira, ainda mais contra a Smack. Por que eu tô falando isso? Tô pegando aqui a tabela de classificação pra vocês. A Smack tem 5 pontos no campeonato e tá em 15º lugar entre 16. Então já era esperado que a Smack não fosse um adversário... Era esperado que a Smack não fosse um adversário páreo para o Santos. A gente esperava que fosse um jogo mais fácil, um jogo mais simples, jogando em casa, com a torcida, que a Tatiele pudesse dar oportunidade para algumas jogadoras que não costumam ser titulares sempre, até como meninas da base, por exemplo, o que não aconteceu. Mas vamos lá. Bruninha na lateral direita, aí a zaga com a Tayla e com a Camila Martins. E aí já quero entrar nessa questão da zaga. A Camila Martins fez um jogo péssimo hoje. Só que isso já era esperado. Até quem é membro do canal e tá lá no grupo do Telegram, já na primeira falta que ela fez, eu já tinha falado, gente, a Camila não tá bem. A Camila, é feio falar isso, né? Mas a Camila prejudicou bastante o time do Santos contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Ela tá com uma dificuldade, aparentemente física, não tá conseguindo acompanhar as adversárias na velocidade, tem feito faltas agressivas e bestas, agressivas assim, não pra machucar, mas no sentido de que tem levado cartões amarelos, faltas imprudentes, vamos colocar assim. Então já tinha feito pênalti contra o Atlético Mineiro, aí agora nesse jogo ela foi expulsa. Então meio que a expulsão dela com 2 cartões amarelos no primeiro tempo era uma tragédia anunciada. E eu não consigo entender por que a Kaká deixou de jogar. Entendo 100% a Tayla ser titular, tudo certo, mas a Camila eu não consigo entender porque ela não tem feito bons jogos e a Kaká tava fazendo bons jogos e simplesmente parou de aparecer nesse time do Santos e eu não consigo entender por quê. E quando a Camila é expulsa, inclusive, que eu acho que é uma coisa que muito me surpreendeu, ela tira a Kathleen para colocar a Jajá, que é uma outra zagueira e não a Kaká. Então eu fico me perguntando o que acontece com a Kaká. Não consigo entender, porque ela tava bem, fez ótimos jogos pelo Santos e não tá sendo nem mais a primeira opção do banco, enfim. Bia Menezes na lateral direita, e aí aqui prestem atenção no esquema tático, hein? Brena e Eriquinha no meio de campo, e aí a gente tem Thaizinha, Jane, Kathleen e Cristiane. Então isso, e a Thaizinha não estava jogando como armadora, ela estava jogando mais pelo lado esquerdo. Então assim, era um 4-2-4. E a gente já precisa falar sobre isso, né? 4-2-4 não funciona. Quando a Alessia era treinadora do Santos e ela colocava um 4-2-4, eu também criticava sem qualquer peso na consciência, porque um bom time de futebol não funciona sem um bom articulador. E aí tem 2 coisas. A Brena é ótima, ela é maravilhosa, mas eu não vejo na Eriquinha as características necessárias. A Brena é volante, né? Dito isso, não vejo na Eriquinha as características necessárias para ela conseguir carregar toda a armação no meio de campo com 4 atacantes. Porque a Jane vai pelo lado, a Kathleen vai pelo lado, a Thaizinha tava caindo também pelo lado e a Cristiane mais pelo meio. Então, quem tava fazendo a armação desse time? A Eriquinha sozinha. Isso deixa a defesa totalmente exposta e aí a gente vê a zagueira sendo expulsa no contra-ataque e um time que não cria o suficiente para chegar com qualidade na frente do gol. Beleza. O Santos abriu o placar num pênalti aos 4 minutos. Depois, aos 7 minutos, a Brena dá um lançamento que a Cristiane acho que pega a bola e acha a Kathleen livre no meio da área. Ela faz o gol e 2-0. Só que aí o Santos leva um gol depois de uma falha bizarra da Camila.
né? Ela entregou o primeiro gol da Smack numa marcação horrível, a defesa estava desorganizada também, porque o meio de campo só tem 2 jogadoras, não tem 3, então fica difícil para a Eriquinha também recompor a marcação e fica uma linha de defesa deficitária, com menos jogadoras do que era preciso, com uma zaga razoavelmente lenta, né? A Camila não tem conseguido acompanhar jogadoras adversárias, a Eriquinha não consegue marcar a jogadora da Smack e sai o gol. E aí tá 2-1. E aí, aí o Smack vai pressionando. O Smack, penúltimo colocado desse campeonato. Penúltimo. Pressionando o Santos na Vila Belmiro. Cedem escanteio, a bola desvia na Bruninha, a Ana Bia não consegue pegar a bola e sai um gol olímpico. Sei lá se é olímpico ou não, porque teve o desvio, mas vocês entenderam. Foi direto do escanteio, né? Pegando na jogadora do Santos. E aí 2-2, a Camila é expulsa e começa um Deus nos acuda. Um Santos assim, desorganizado em campo. E como eu falei, sai a Kathleen e entra a Jajá e o Santos com uma a menos. Só depois no segundo tempo consegue fazer o 3-2, leva o empate logo em seguida. Então assim, como minha amiga Thaís Azevedo destacou, inclusive no Twitter, a Smack tinha feito 7 gols em todo o campeonato, em 10 jogos, aí contra o Santos faz 3. Tem algo muito errado nessa linha defensiva, gente. E eu acho que é a zaga. Basicamente eu acho que é a zaga. Acho que essa zaga não tá funcionando e não consigo entender a insistência da Tatiele, porque não é a primeira vez que ela coloca essa zaga pra jogar e não é a primeira vez que não vai bem. E eu acho que às vezes isso também faz parte de você olhar com um pouco de sensibilidade pra jogadora que você tá colocando em campo. Porque a Camila não tá indo bem e ela vai ser alvo de críticas e de uma certa forma você está expondo uma jogadora que não tá vivendo um bom momento. Então assim, achei que a Tatiele não foi nem um pouco bem na escalação desse time, né? Falei um monte de coisa baseado na escalação, mas não achei que foi bem. E desde os, sei lá, 30 minutos do primeiro tempo, acho que 37, se eu não me engano, a Camila Martins sai do jogo, é expulsa, uma tragédia anunciada, como eu já disse, e o Santos com uma a menos. E aí só muito depois a Cristiane acha a Jane e ela faz o gol, um bonito gol, inclusive, e depois a Brena, já aos 45 do segundo tempo, já quando estava acabando ali o tempo regulamentar da partida, chuta uma bola de fora da área e faz o 5-3, mas assim, foi um sufoco para o Santos ganhar esse jogo, contra o penúltimo colocado do campeonato. O Santos, quando acabou o jogo do Santos, ainda não acabaram os jogos da rodada, mas o Santos subiu para quinto, ainda pode cair para sexto, porque a Ferroviária tá jogando no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas é o seguinte, o Santos corre risco de ficar fora da zona de classificação, e eu acho que isso passa totalmente pelas escolhas da treinadora Tatiele Silveira. Ela fez as substituições e vou falar pra vocês, a Júlia ser banco nesse time e a Eriquinha ser titular é uma coisa que eu não consigo entender, não consigo aceitar. Não consigo aceitar que a Fernanda esteja no banco, mesmo que ela não tenha jogado tão bem em alguns jogos recentes. Não consigo aceitar que a Ana Carla esteja no banco. Inclusive, o time melhorou bastante quando a Ana Carla entrou e quando a Júlia entrou no lugar... Assim, quando a Júlia entrou no lugar da Eriquinha, o time já mudou bastante. Né? O Santos estava com 10, então estava com 3 atacantes e 3 meio-campistas. Não, 4, 3... Tô confusa agora. Bom... Tava com uma a menos, mas tava jogando num 4-2-4, aí jogou num 4-2-3, né, digamos assim. E depois a Ana Carla entra e o meio de campo fica mais preenchido ainda, né, no caso. Ela entra no lugar da Taizinha, se eu não me engano, e aí o meio de campo fica mais preenchido e a Ana Carla se movimenta super bem, chega na área. Então ela é uma jogadora que, assim, não consigo entender por que ela não foi a titular hoje. Por que a Fernanda não foi a titular hoje? Por que a Júlia não poderia ter sido a titular hoje, entendem? Porque a Júlia mudou o jogo contra o São Paulo e aí ela vai pro banco. Não consigo entender muito bem o sentido disso. E aí o Santos agora tem 18 pontos em 11 jogos, ainda tem 4 jogos para jogar. Vou falar para vocês em breve quais são esses jogos. Mas o ponto também é outro ponto. Eu falei que esse era um jogo teoricamente mais simples, era pro Santos ter sofrido muito menos. Por que as meninas da base não podiam entrar? Por que a Marussa estava no banco? Por que ela não ganhou uma oportunidade? Por que a Sassá não ganhou uma oportunidade? Se a gente já sabia que a Camila Martins não vinha bem. Deixa eu tomar um gole de água. A Gi Fernandes nem no banco tava. A Ana Luísa nem no banco tava. Mas a Marussa tava lá. Por que não ela? Por que a Kathleen?
A Kathleen não precisava jogar esse jogo. Ela é uma jogadora importante, uma jogadora que tem muita história no Santos, mas um jogo desse, mais acessível, digamos assim, que não precisava ter sido complicado como foi. Não pode deixar uma menina da base jogar, não pode deixar ela ter mais oportunidade. A Laura Valverde não jogou mal contra a Ferroviária. Por que não colocar ela de primeira volante e a Brena de segunda? E aí, se queria colocar a Eriquinha, colocava mais pra frente, não sobrecarregando e não desfalcando o meio de campo, deixando o ataque meio sobrecarregado. A bola demorou muito a chegar com qualidade na Cristiane. Ela fez o primeiro gol, mas foi de pênalti. Então, assim, ela também deu assistência para o segundo gol, mas quero dizer, poderia ter chegado muito mais. A hora que a Camila é expulsa, o Santos fica sem estrutura nenhuma. Também porque o meio de campo fica ainda mais sobrecarregado. Enfim, o Santos ganhou, mas eu não gostei do jogo. Eu não gostei mesmo. Eu acho que o Santos fica se baseando em vitórias contra times muito mais fracos para justificar a manutenção do trabalho da Tatiele e que ela tá indo bem. Eu não acho que ela tá indo bem. Eu não tenho gostado do trabalho dela. Acho que o Santos tem potencial para muito mais. Para ganhar numa Ferroviária, no mínimo empatar e não levar um gol no começo e ficar letárgico até o fim. Ou não precisar sofrer como sofreu contra o São Paulo dentro da nossa casa. Ou não perder jamais para um Atlético Mineiro. Então, enfim, eu acho que o trabalho não é bom e que o Santos acaba se baseando demais em vitórias contra times muito mais fracos. Não estou muito contente, apesar de ter sido uma vitória, né? Acho que foi muito mais sofrido do que poderia ser e a minha análise aqui é mais dessa parte tática do como o Santos jogou, e eu não achei que o Santos jogou bem. Enfim, vamos falar sobre as próximas rodadas. Na 12ª rodada, o Santos vai a Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro. O jogo é na quarta-feira, dia 15, então tem 10 dias para treinar, né? Espero que alguma coisa melhore. Na 13ª rodada, o Santos joga em casa contra o Bragantino, dia 19, domingo, também 10 horas da manhã. Na 14ª rodada, o Santos pega o Internacional, que vai muito bem no Campeonato Brasileiro, inclusive, e fecha contra o Flamengo em casa no dia 7 de agosto. Nossa, esse jogo Santos-Inter é só no dia 3, vai passar um mês sem ter jogo. Um mês? Um mês. O Santos joga no dia 19 de junho e depois só 3 de agosto. E aí fecha a primeira fase contra o Flamengo dia 7 de agosto. Nossa, muito mal distribuído esse campeonato. Por que isso? Sei lá, mas muito mal distribuído. E o Santos agora, neste momento, tá em quinto com 18 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pela Ferroviária, que tá jogando contra o Avaí Kinderman e tem 17 pontos. Ó, só pra falar pra vocês, o Cruzeiro, que é o nosso próximo adversário, tá em 12º com 10 pontos, então ainda com uma distância razoável, né, em relação ao Santos. A gente joga contra o Internacional, que tá em 3º lugar com 23 pontos. Depois a gente pega o Bragantino, que é o último colocado com 2 pontos e fecha contra o Flamengo, que tá logo atrás da gente, em 6º lugar, nesse momento também com 18 pontos. Então o Santos tem que ficar com o olho bem aberto para não ficar de fora dessa próxima fase do Campeonato Brasileiro. De verdade verdadeira, o Santos precisa abrir o olho para isso, porque seria um vexame. Enfim, é isso. Teve vitória, espero que quem foi a Vila Belmiro tenha curtido, mas acho que tem muita coisa para melhorar nesse time do Santos, porque com as peças que o Santos tem, poderia estar muito melhor. É isso, um beijo, tchau!